Obrigado pela presença de todos. Vamos dar início aqui ao nosso FIA Talks, um programa que estamos começando hoje aqui na FIA, de encontro com pessoas influentes, empresários, empreendedores, profissionais do setor público e privado que fazem a diferença no nosso país. E a gente tem a honra de receber hoje, pela primeira vez nesse programa, o nosso primeiro evento, a Luísa Trajano. Luísa dispensa comentários, né, porque é uma grande profissional, executiva, empreendedora, referência aqui no Brasil em vários temas, uma empresária muito importante que construiu o Magazine Luiza, mas que também tem uma outra atividade que a gente considera bastante relevante aqui na Fundação, na FIA, que é o Programa Mulheres do Brasil. E graças aí ao trabalho dela e da nossa, posso chamar a Denise, nossa aluna, né, mas conselheira de empresas brasileiras, está aqui conosco, também uma das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil. Tivemos a iniciativa aqui de trazer agora uma série de profissionais, de mulheres que estão fazendo a diferença e mostrar a importância da mulher na gestão. Então, hoje, a gente começa essa série de palestras. Quem está aqui conosco depois receberá a programação seguinte dos próximos eventos. E antes disso, eu gostaria de apresentar, né? Então, a Denise Damiani, que vai moderar o evento comigo. Então, a gente vai fazer um bate-papo com a Luísa Trajano. Então, meu papel, minha missão aqui, como diretor acadêmico da FIA, é fazer esse trabalho com vocês, porque a nossa estrela aqui hoje é a Luísa Trajano, né? Mas antes, eu gostaria de convidar o nosso presidente da FIA, o professor Roberto Spraja, para uma palavra inicial da Fundação e depois passar a palavra para a Denise também apresentar a Luísa Trajano para a gente, né? Então, queria convidar o professor Roberto Spraja a iniciar nosso evento hoje. Professor Spraja. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Jucá, muito obrigado pela introdução. Denise, seja muito bem-vinda a esse grupo. E, Luísa, é um grande prazer tê-la aqui conosco, nesse primeiro webinar da série Mulheres de Gestão, iniciativa da nossa instituição. A FIA completou ano passado 40 anos, eu assumi a presidência no início deste ano, e a nossa missão é oferecer serviço de educação de alto nível, trabalhos de consultoria, assessoria igualmente, e também estudos que demonstrem a nossa competência na área de gestão de negócios. A esta série de eventos, webinars, nós já temos duas séries que estão em andamento, que é o Webinars FIA, que promove praticamente todos os dias da semana um evento de cerca de 2 horas em diferentes áreas do conhecimento. Temos também, desde o ano passado, uma série de eventos do FIA Online, que é uma parceria educacional entre a nossa instituição e a UOL EdTech, que promove também, uma vez por mês, um evento com grandes personalidades. E temos agora, então, a satisfação de iniciar esta série FIA Talks, tendo como tema central a mulher na gestão que é uma iniciativa que surgiu no nosso curso de graduação e que ganhou corpo e agora se torna um evento de grande magnitude. Então, receber aqui a Luísa Trajano, uma empreendedora de sucesso e que representa tão bem as mulheres nesse meio, é uma honra e um grande orgulho para nós. Luísa, seja bem-vinda e desfrute da casa. Prazer estar aqui com vocês. Então, a Luísa dispensa apresentações, como diz o professor Maurício,
mas é uma das mulheres mais influentes do Brasil hoje, tanto pelo tema empresária, como pelo que ela faz para a sociedade civil, criando instituições como o IDV, como o Grupo Mulheres do Brasil. Então, Luísa, para começar aqui nosso diálogo, você que está estreando essa série de Mulheres na Gestão, tem algumas perguntas para começar, a gente quer deixar livre para você comentar o que você quiser, mas é assim, por que você cria essas instituições e como é que você acha que tudo isso ajuda o Brasil a ser um país melhor? O que te move? Bom, primeiro, boa tarde, prazer, boa tarde a todos que nos estão assistindo, professor Maurício, professor Roberto, prazer muito grande, Denise, minha colega aí de luta também, é muito bom estar com vocês, eu tenho uma ligação com a FIA já de anos, através do varejo, então eu sempre estava aí, nós sempre estávamos estudando, eu agradeço muito a FIA, porque foi uma das primeiras instituições que acreditou no varejo, né, que começou a trabalhar varejo, quando eu acho que o varejo não era tão visto, e é o segundo maior empreendedor do Brasil, então, muito obrigada. Então, tem esse vínculo afetivo com a FIA, já fui para a NIFA das turmas aí, então, muito obrigada por estar aqui. Denise, uma colega, uma companheira. Bom, gente, o que me move é a minha paixão pelo Brasil. Eu não me pergunte por quê, mas desde menina eu sou muito apaixonada pelo Brasil. O Magazine Luiza há 23 anos, toda segunda-feira, nas suas 1.500 unidades hoje, mas antigamente era bem menos. A gente canta o hino nacional, a gente tem o que nós chamamos, uma reunião que nós chamamos de rito de manhã, de mostra resultados, apresenta, homenageia as pessoas e também mostra tudo que está bom e que está ruim, e o hino nacional faz parte. Então, porque assim, eu acredito profundamente no país. Respondendo à pergunta da Denise, por que eu estou envolvida em tantos movimentos? O varejo aconteceu isso. A gente era um segmento que nem no Ministério da Economia, no Ministério que antigamente era da Economia, tinha um secretário do comércio varejista, não tinha um secretário do comércio, e a gente, ao invés de colocar culpa nos outros, nós íamos muito, né, agora que deu uma parada numa feira que chama NRF, que é uma feira de varejo que existe há cento e tantos anos, e nos últimos 15, 20 anos a gente frequentava muito, a delegação brasileira era muito grande, e num desses jantares, há 15 anos atrás, a gente começou a ver a força do varejo lá e não ver a força do varejo aqui dentro. Que aí, ao invés da gente reclamar, nós nos juntamos na época, uns 6, 7 varejistas, Flávio Rocha, Marcos Gouveia, uma porção de gente, o pessoal do Boticário, o Arthur e várias pessoas, e começamos a pensar por que não montar um Instituto do Varejo. E é impressionante, gente, porque é muito difícil. O varejo, a gente tem 5 concorrentes brigando no mesmo quarteirão, vendendo o mesmo produto para os mesmos clientes durante o dia. Então, era uma equação que não fechava. Como é que vocês vão fazer isso se durante o dia vocês têm que realmente competir com o mesmo segmento, quer dizer, supermercado brigando com supermercado, confecção com confecção, elétrico com elétrico, no mesmo quarteirão. E a gente começou a entender que o que valia era o propósito do varejo, que se nós realmente não desse valor ao varejo, a gente também não ia caminhar. E hoje o Instituto do Varejo, o IDV, é um dos maiores institutos que tem. E juntos a gente descobriu que nós éramos o segundo maior empregador, a gente não discute nosso quintal, e a gente conseguiu ter força. Ontem mesmo a gente fez uma reunião sobre essa nova imposto que está rodando, e a gente só pensa no Brasil. E assim foi caminhando vários institutos que eu participo, porque eu acredito profundamente que a mudança vem da uma união de forças da sociedade civil. Não só acredito, como a história, eu estou numa instituição que carrega a história, que leva a história, mostra que é uma sociedade civil. Foi assim que a gente resolveu fundar Mulheres do Brasil, porque hoje nós temos quase 93 mil mulheres em vários estados, em todos os estados, em várias cidades, em todos os continentes, e mulheres de todas as classes, com 22 projetos de causas, porque é juntas que nós vamos poder
fazer a diferença. Porque o que muda na vida, né, gente? Você vai melhorando, 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 mas o que dá o grande salto é políticas públicas. Se você não tiver uma união pensando no país, você não consegue. Então, o que me leva, Denise, e todos que estão me respondendo, obrigada, professor Maurício e professor Roberto, pelas palavras tão legais assim, mas o que me leva é eu acreditar que a força nossa da sociedade civil é que vai fazer a diferença quando você pensa num propósito maior, que é construir o Brasil de hoje para os nossos netos, para os nossos filhos. Então, assim, essa paixão que eu tenho pelo país, que eu tenho pelos brasileiros. Se vocês analisarem, o brasileiro está muito preparado para esse mundo digital, porque o digital é uma cultura. Ele não é um aplicativo, um software, um hardware. Ele é um jeito de lidar com as coisas, de errar, tornar a fazer de novo, de acertar, multiplicar, de começar fazendo, não é para já. E nós temos muito esse espírito criativo, esse espírito de fazer. O que nós precisamos é nos unir e nos unir em torno de um grande projeto. Então, é isso, acho que se a Denise me conhece bem, se ela sentir mais necessidade de fazer alguma pergunta, eu estou aqui. Luísa, a gente sabe, aqui tem muito administrador de empresa, é um público grande de administradores. O tema aqui é mulheres na gestão, e a gente sabe que você é uma gestora bastante eficiente, tudo que você conseguiu na tua vida desde bem cedo, né? Gestora de talvez maior empresa do Brasil, brasileira, de uma mulher. O que você diria que é o teu tipo de gestão? O que você tem que contar para a gente, para um monte de gestor aqui, gente que está se preparando também para ser gestor? O que é o teu tipo de gestão? Eu já disse, viu, pessoal, que a Luísa precisa escrever um livro sobre o método Luísa Trajano. Assim como tem os métodos todos de gestão no mundo, eu estou convencendo ela a criar o livro O Método Luísa Trajano. Então, seria legal você contar um pouquinho aí o que você faz de diferente para ter tanto sucesso. Primeiro, assim, ninguém tem sucesso. Você está bem, você tem que cada vez fazer mais bem feito para continuar merecendo. Mas eu vim de uma família, o qual as mulheres já trabalhavam, sou do interior de Franca, e eu fiquei muito tempo na ponta. O que é isso? Eu fiquei muito tempo sendo vendedora mesmo. Então, assim, muito tempo. E uma coisa eu aprendi com isso, porque eu aprendia, eu não vendia. Aqui que era empatia. Empatia, aprendi assim, na prática mesmo. É você trocar de papel no mundo do outro. Então, vocês imaginam que isso há 20, 25 anos atrás, chegava um cliente para comprar, simples, que queria uma TV, uma geladeira, não sabia que marca, como que ele ia pagar, que ele ia, e eu tinha uma equação, esse cliente tinha que sair comprando e não podia arrepender, não, e não podia falar que eu não fiz aquele preço certo. Numa época onde o juro era totalmente, você vendia um produto à vista em 30 meses ou 24 meses, você podia vender, era muito mais caro, e muitas vezes você dava o preço à vista e ele achava que aquilo era o preço a prazo. E aí eu tinha que trocar, Denise, de papel com ele, aprendendo que jeito que ele vivia, como é que ele vivia, que jeito que ele poderia... Eu tinha que descobrir de uma forma bem como é que ele poderia fazer aquilo lá, quantos filhos ele tinha, que tamanho que era a TV ou a geladeira, para que um mundo ainda muito desconhecido. Isso eu acho que foi um ensinamento na vida muito importante, porque empatia é isso, é você trocar de papel com o outro no mundo do outro. E depois, por eu ter sido varejista de uma família muito forte de empreendedorismo, eu aprendi que o aqui e agora, né, que você tem que fazer. E aí nasceu um método que depois eu vi que a Visa faz, os alunos que estão nos escutando podem ver muito, que chama caótico. É muito difícil para os professores, e o professor Maurício, entender o caótico, porque, assim, primeiro você vai fazendo, então você sabe o que você não pode fazer, você sabe onde você quer chegar, mais ou menos, mas o como... todo mundo começa a participar, da palpite, parece uma hora que você vai se perder inteirinho, mas, de repente, você começa a pôr a ordem no caos. Eu tenho muita dificuldade, Denise, de explicar essa minha metodologia, que eu uso há anos ela, né? Mulheres do Brasil, até no IDV, onde eu sou a única mulher, vocês imaginam quantos homens tiveram que me aguentar, porque eles são mais estruturados, mas depois a gente
se combina muito. Esses dias eu estava numa grande consultoria, por causa do Unidos da Vacina, numa reunião pequenininha com o presidente de uma consultoria e com um grande executivo, meu amigo, de anos e anos. E ele estava assim, ligava para a Roberta e falava, eu quero falar com a Luísa no fim da tarde. Luísa, olha, eu vou te falar, me escuta, eu tenho que estruturar, ele não estava entendendo muito caótico de jeito nenhum. Aí eu falei, mas ele é muito meu amigo, a gente é muito íntima, e eu disse assim, para o presidente da consultoria, me ajuda a explicar para o meu amigo aí o que é o caótico, né? O que é essa forma, porque ele não está me entendendo de jeito nenhum, e toda noite ele quer falar comigo meio bravo, assim, educado, bravo. Aí eles falam uma coisa que eu acho que é muito da cultura digital. Na bandeira não está escrito ordem e progresso, falou para o meu amigo, tá. O que a Luísa faz, ela põe o progresso, depois ela põe a ordem. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, para mim, professores, foi muito legal isso, porque eu explicando a minha metodologia, esses dias eu estava dando uma palestra para Ribeirão Preto, para uma escola de meninas, uma escola muito antiga, de 10 a 14 anos. E a menininha me perguntou, Luísa, eu tenho um projeto que eu estou estudando, o que eu faço? Aí eu falei, é para já. E ela me deu uma devolução de o que ela começou e o que eu fiz. Então, assim, se você tem um projeto, começa a fazer, põe na prática, vai pondo, e depois você vai acertando o que ele dá. Então, essa é a minha metodologia, e também você empodera as pessoas, professor Maurício, porque todos dão um palpite no como, você soma os QIs no como você está fazendo. Então, no primeiro momento, parece que ele é muito desorganizado, mas depois a gente vai pôr na ordem e erra muito menos. E a Denise e outras pessoas, inclusive minha filha, fica querendo escrever essa metodologia que eu tenho usado tanto, e eu até gostaria de deixar isso como legado, mas é difícil você passar uma metodologia que está muito na sua ação, né? Mas quem sabe também, aí você está com tanto professor aí que pode ajudar, né, Denise? E tantos alunos legais aí. Isso mesmo, dá uma boa, pegar os mestrandos aí, os doutorandos e ajudar a criar isso é a ideia. Obrigado, Denise, Luísa. Nós vamos fazer um bate-bola aqui, a gente vai fazer uma troca aqui entre perguntas sobre gestão e perguntas sobre o papel das mulheres. Então, é a minha vez agora, eu estou aqui com várias já aqui no nosso chat e no Q&A, que tem aqui embaixo também, das perguntas e respostas. Uma delas que veio aqui, Luísa, foi o seguinte, como você acha que as empresas podem trabalhar e realmente conquistar a igualdade de gênero? Quem perguntou tem o nome, professor? A pergunta foi feita pela professora Ivete Rodrigues. Então, respondendo a pergunta, primeiro eu gostaria de explicar um pouquinho o porquê dessa força feminina, agora mesmo, o porquê da força. As empresas, vocês estudam isso, até o ano 95, 98, ela era muito mecânica. As pessoas eram vistas como peças, igual uma peça de relógio. Você não poderia chegar na empresa e dizer, olha, eu estou com um problema, o que falavam para você é assim, aqui você tem que ser profissional, aqui você tem que ser profissional, seus problemas pessoais terminam lá. Então, assim, era tudo muito mecânico, é tudo muito automático, onde a maioria dos homens foi criado assim, não podia falar que não sabia, não podia falar, então era tudo muito mecânico. De repente, para todos vocês, é importante aumentar. A empresa, a gestão passou a ser mais orgânica. Você vê que as empresas, não agora, desde 98, 2000, mede até como estão os seus funcionários. Então, como se estão bem, se não estão. E a transformação que essas startups trouxe foi muito grande. A empresa passou a ser totalmente orgânica. E nós, mulheres, estamos muito mais preparadas para o mundo orgânico. E eu quero deixar bem claro que eu acredito e prego a fusão do masculino com o feminino. Eu sou super feminina para administrar, mas eu acredito profundamente na fusão e pode perguntar na empresa como eu lido com essa fusão. Mas eu digo para os meus colegas homens, as mulheres estão ainda muito atrás. A quem me perguntou isso,
Eu tenho que dizer que, se fosse há 2 anos atrás, eu ia responder: olha, elas têm um papel muito importante, elas conseguem transformar. Hoje eu tive com presidentes muito de empresas mundiais, almocei com eles, ontem eu tive com outro, e eu vou responder uma coisa para vocês. A empresa que não entrar nisso não vai conseguir ter inovação. Agora, não é mais a gente querer fazer por propósito ou por tudo mais. É uma transformação tão grande que a pandemia acelerou isso, que não tem jeito. Então, assim, hoje eu escutei de um presidente de uma empresa muito, muito grande, eu posso até citar da L'Oréal, que é uma empresa imensa, uma empresa de inovação, dita muito claro: se a gente não tiver uma diversidade dentro da companhia, eu não vou conseguir ter sucesso, principalmente no Brasil, em lugar nenhum. Então, hoje, depois da pandemia, aonde chegou, professor Maurício? No mercado financeiro. O mercado financeiro, desde 2020, em janeiro, a Goldman Sachs falou: olha, eu só vou abrir IPO, que é abrir o mercado, nos Estados Unidos e na Europa, que era a que mais abria, se tivesse uma mulher no conselho. Depois a Nasdaq, a mesma coisa. E depois da pandemia, gente, vocês não imaginam o que isso é importante. Então, só para fechar esse quadro, em 2011 a gente entrou na Bolsa. E eu sou muito teimosa, assim, quando eu quero uma coisa. E a gente faz os roadshow aqui fora do Brasil. E eu entrava no roadshow e falava: nossa empresa é a melhor empresa para se trabalhar, ela acredita nisso, ela tem propósito, ela está isso, ela atende o cliente, eu tenho uma linha com o cliente, acontece isso. Quando terminava, professor Maurício, acho que a Denise já sabe isso, eu falava para o nosso CFO: isso não vai te dar $1 a mais, R$1 a mais, nem um EBITDA a mais, mas eu vou continuar falando, porque você vai ver daqui a uns tempos. Por acaso, hoje ele é nosso CFO, o Beto, e ele fala: puxa, Luísa, hoje nós temos que estar 15, 20 minutos antes explicando todo o nosso propósito. E o que eu tenho sido convidada, minha gente, para falar para investidores de bolsa sobre propósito, sobre diversidade, sobre mulher, sobre negro, vocês não imaginam. Então, quando chega no mercado financeiro, respondendo vocês, não é mais opção querer ser isso. E a força da empresa é muito grande, é muito grande. A força da empresa, em todo sentido, é muito grande. Luísa, tem muitas perguntas aqui chegando para a gente sobre este momento que a gente está vivendo, né? Muita gente, obviamente, muito impactado e preocupado e vivendo o tema de pandemia. Se a gente for pegar, o que você entende que são as coisas importantes para as empresas e os gestores das empresas focarem e fazerem nesse momento de pandemia? O que seriam as tuas principais questões aí? Primeiro, vamos entender o que a pandemia trouxe também, né? Para depois a gente colocar rapidinho. Quando começou a pandemia, eu, como todo mundo, fiquei 2 dias muito paralisada. Eu sempre tive medo, gente, mas paralisada foi a primeira vez. Olha que eu sou a presidente de crise. Eu já vivi crises que vocês não imaginam. Collor pegando dinheiro de todo mundo, esvaziando todo o mercado, enfim, apagão. Eu tenho um quadro que mostra todas as crises, mas eu diz que intuição é um tipo de inteligência e experiência, né? Eu sabia que a coisa ia ser muito pesada. Depois de 2, 3 dias, todas as 1.000 e tantas lojas fechadas, mercado fechado, tudo adiado, todo mundo dentro de casa, e eu, de cara, eu falei: bom, um sobrinho meu me ligou e falou: cadê você? Eu fui ajudar as pequenas e microempresas a criar medidas junto com o IDV, porque eu sabia que ia ser muito mais difícil. Eu tenho comissão a micro e a pequena empresa desde 85, eu sou parceira do Sebrae, e comecei a dar muitas lives, dei mais de 500 lives, e nos primeiros dias, no primeiro mês, o segundo, o que eu mais sabia era o seguinte: nós não sabemos nada. Eu tenho que aprender até como eu vou lidar com isso, como eu vou fazer live, como vai ser essa conexão, e todo fim do dia para aprender. Bom, mexeu com 2 coisas muito sérias, gente: a saúde e a economia. 2 coisas o emprego, 2 coisas muito importantes para as pessoas. Saúde não tem jeito. E o emprego é dignidade, é comida na mesa. E aí, o que aconteceu conosco no Brasil? Foi descancarada a desigualdade social,
porque eu já vou muito para o sertão, junto com muitas mulheres do Brasil, e já conhecia há muito tempo. E, com isso, o que aumentou o nível de consciência? Nós entramos, pela primeira vez, o Brasil entrou na cultura da doação. Só as famílias e as empresas deu mais de 7 bilhões de reais para doação. Aí o pessoal, Luísa, mas vai continuar? Vai. Sabe por quê? Eles não só doaram, eles acompanharam, e todos começavam assim, 20%, 20%. Nós não queremos dar nada que não seja UTI, hospital, todas as famílias e empresas, não teve nenhuma que não deu 20% para cesta básica. Nenhuma, porque, professor Maurício, a fome bateu. Essa é a realidade. Aquele que vendia na rua, que vendia hoje para comer amanhã, de repente bateu a fome. E aí eu comecei a aprender. Então, assim, primeiro é muito importante, e depois a gente começa a ver o aceleramento de muitas coisas que iam demorar. O varejo brasileiro tem 50 mil lojistas. Quando começou a pandemia, 5 mil eram digitais. O ano passado, antes da pandemia, eu fiz 10 lives no meu Instagram, a segunda-feira, falando, gente, o digital é uma cultura, a loja física não vai acabar, vocês entram. Levei todo mundo, aquela vendedora que adaptou, o pequenininho que adaptou, a minha cabeleireira que adaptou, que fazia algumas coisas no Instagram, no Facebook. Quando terminou, todo mundo continua. Eu falo, olha, vai demorar muito. Quando veio a pandemia, a gente deve ter o dobro, ou mais em 15 dias as pessoas tiveram que se adaptar. Então, com o digital, que é uma cultura, com tudo isso, ele trouxe muito aceleramento para muita coisa, ele acelerou muito. E aí teve muita gente que não aguentou, teve muita gente que se reinventou, tanto é que eu fiz 10 programas agora no meu YouTube, eu nunca pensei que ele levando gente que se reinventou e fez coisas maravilhosas. Então, Denise, respondendo, eu acho que o digital e essa multicanalidade digital com físico no mundo inteiro entrou para valer, uma coisa que era totalmente desacreditada, ou um ou outro, que a gente é muito dividido. Entrou também essa cultura do simples, que não é o simplismo, do começar fazendo, de começar a continuar fazendo, e entrou também um novo tipo de comunicação, né, minha gente? Nesse momento, eu posso ter milhões de concorrentes em qualquer lugar do mundo entregando no Brasil. Então, assim, você tem uma concorrência num clique. E, segundo, num clique também você tem alguém falando bem ou mal do seu serviço, e você tem que estar atenta a isso, é onde as pessoas acreditam. Então, é uma mudança muito profunda que a pandemia acelerou uns 10 anos aquilo que ia acontecer. Muito, acelerou muito, muito, muito. Agora, o que eu acho que os empresários têm que fazer, primeiro, é a vacina. Eu respeito quem não quer tomar vacina, mas uma pandemia não cura se 75% da população não tiver vacinado. Isso é história de pandemia no mundo, gente, não tem o que falar. Então, não adianta eu vacinar meus funcionários e deixar o ônibus sem vacinar. E o problema não era dinheiro, o problema é ter vacina, e são 5 indústrias no mundo, por enquanto, para vacinar 30 milhões de pessoas por dia. Vai ter vacina para todo mundo ano que vem, mas não tem. Foi onde Mulheres do Brasil pegou Unidos pela Vacina, sem falar mal, sem buscar culpado, e ajudando as 5.500 prefeituras, que aí vocês ficam apaixonados para ver, a poder dar câmaras frias, isso, apoiar, como apoiar o Ministério da Saúde, porque só ele podia comprar. Isso não adianta. Então, assim, ainda a gente está vivendo, eu fiquei agora 20 e poucos dias na Europa, porque eu tenho 6 netos, 3 moram lá, fazia 7 meses que eu não via, e o mercado está voltando, está reagindo, tem segmentos mais rápidos, tem segmentos mais difíceis. O Brasil, o turismo brasileiro se uniu muito, eu não tenho nada de turismo, só minha amiga, mas eu entrei em vários, porque foi segmento muito judiado, eventos, turismo, não tinha o que fazer. Mas, em compensação, se eles se unirem, como estão se unindo, e tiver preços acessíveis, o turismo brasileiro, como o turismo na França, o turismo em Portugal, eles vão ser muito do próprio país, deu um pouco mais de noção de país para cada um. Então, isso eu acho que é o que vai ficar, mas tem muita coisa pela frente ainda que nós vamos ter que adaptar. Isso, verdade, Luísa. E, bom, nós temos que acreditar na ciência, na medicina,
acima de tudo, né? Sem dúvida. Só assim que a gente vai recuperar a economia brasileira. Mas eu tenho algumas perguntas. Eu ia falar mais sobre mulheres na gestão, mas vou passar essa bola para a Denise na próxima pergunta. Quero complementar aqui, porque eu tenho muitas perguntas sobre o varejo. Eu vou aproveitar o gancho aqui que você estava comentando, né? Estão citando muito aqui sobre abordagens como da Amazon, que centraliza, que é o grande concorrente seu, né? E também você pode dizer se é ou não, se você enxerga dessa forma, assim como as empresas chinesas que estão buscando aí essa integração do físico com o digital e o desenvolvimento das pequenas empresas. E a pergunta, dentro desse contexto, é como é que você enxerga o futuro do varejo brasileiro? Olha, o Magazine Luiza fez 63 anos, vai fazer 64 anos esse ano. 40 e tantos dele, 48, a gente viveu no físico. Então, assim, eu nasci no físico, eu vivi no físico, eu trabalhei no físico. Em 1991, resolvi criar uma loja eletrônica que não tem produto exposto, que hoje é 2 vezes case em Harvard. Então, eu tenho que responder para vocês que nós somos um dos poucos cases no mundo que nascemos físico, continuamos acreditando no físico e nos transformamos no super app digital. A empresa acabou de comprar, esse ano, 17 empresas digitais de logística. Então, assim, agora, dizer do Amazon, do Alibaba, não tem dúvida, eu respeito qualquer concorrente, por menor que ele seja. Na empresa é proibido falar mal de concorrente. Imagina um Amazon e um Alibaba. Mas o que a gente fala, e o Frederico fala muito, por que nós não podemos ter um case também brasileiro que deu certo nesse segmento? E nós estamos entrando nesse nicho. E a gente sofreu muito, minha gente. Quando a gente não separou o nosso .com do nosso site, da nossa venda física, todo mundo acreditava na NRF, loja física, primeiro levaram para o hospital, para a UTI, depois mataram loja física, enterraram loja física, não vai existir mais, não vai existir mais. A gente continua acreditando, pagamos preço alto. Em 2011, nós entramos na Bolsa valendo 4 bilhões e pouco. A nossa empresa, professor, e todos que estão nos assistindo, 2013, 2014, chegou a valer menos de 500 milhões de reais. Era o patinho feio. E nós continuamos trabalhando e acreditando que a multicanalidade ia dar certo. Então, fazendo laboratórios, desenvolvendo, digitalizando a nossa equipe sem mandar embora. Os nossos montadores, desde 2014, vão na casa do cliente com mobile, nossos motoristas, então, tudo mais. A gente acreditou. De repente, é isso que eu quero falar, a Amazon e o Alibaba começou a comprar loja física, começou a comprar no mundo. Eles nasceram digital e muito bem feito, e começaram a comprar. O Alibaba hoje é um super app. E quando isso aconteceu, o mercado começou a ver que nós já estávamos lá na frente de acreditar, abrindo 140 lojas físicas no ano, mas digitalizando ela, mudando o estilo, como nós vamos abrir agora 50 no Rio. Abrimos 23, vamos abrir 13 agora semana que vem, e vamos abrir até fim de agosto, setembro, 50, mas totalmente diferente. Imagina que nós abrimos em 2019 150 lojas no Pará. Então, olha para vocês dizer, o cliente compra na internet. O Brasil é um mundo de distância, né? E ele, daí 2 horas, 1 hora, ele pode ir na nossa loja pegar o produto sem frete, porque nós transformamos as nossas 1.200 lojas num mini centro de distribuição. A gente adaptou ela à gestão de multicanalidade, e estamos adaptando cada vez mais. Então, com todo o respeito que eu tenho à Amazon, Alibaba, a gente aprende junto, nós também podemos ter um case brasileiro que entende do Brasil, que lutou a vida inteira para isso, e dá certo. A gente nunca trabalhou, quero ser o maior, a gente quer permanecer. E a família aguentou firme, uma empresa valendo, nunca recebemos, a família na época tinha 74%, isso ajudou a não fazer pressão na Bolsa, né? Porque vocês sabem que pressão era muito difícil. Então, isso ajudou, e foi a empresa que mais cresceu em ações, porque, de repente, eles começaram a analisar o que nós estamos fazendo, e se vocês perceberem
todas as nossas análises de caminho é para ser um super app, investimos muito no marketplace, mas dentro de uma cultura nossa, brasileira, que a gente acredita, uma cultura do nosso povo, com muito respeito. A Amazon está aí, a Alibaba está aí, e a gente vai continuar. A gente teve, eu brincava que a gente, quando a Casa Bahia era tão grande, eu brincava com o Michel assim, puta, no intervalo de você ter o Jornal Nacional, e a gente não tinha nem condição de estar nacionalmente, mas a gente continuava lutando, aprendendo, é a nossa luta, então eu respeito total, aprendemos, mas a gente tem um caminho nosso, que a gente acredita, não um caminho digital, mas um caminho que nós acreditamos no que nós estamos fazendo, e estamos dando certo. Não é que o Magazine vai ser um exemplo brasileiro, já é, né, Lu? Tem aqui muitas perguntas sobre o Magazine, então eu vou tentar juntar um pouco todas elas. As pessoas querem saber como é que são as mulheres no Magazine, quantas mulheres são, se você já passou o bastão para o Frederico, agora você está só com Mulheres do Brasil, como é que é essa vida aí de Magazine, Mulheres, Luísa, Sucessão? Olha, primeiro, eu acho que eu sou uma pessoa, a Denise me conhece, a primeira coisa que eu faço é dar exemplo. Eu jamais iria falar de mulheres se o Magazine Luiza não tem um trabalho. Hoje eu estava falando com a nossa diretora da Época, a Época é uma empresa que a gente comprou há 5 anos de cosmético, e é no Rio de Janeiro, e ela veio até para poder almoçar com o presidente da coisa. E ela está na empresa, acho que há um ano e pouco, e ela falou, eu falei, quantos filhos você tem? Ela falou, Luísa, eu tenho 2. E o segundo, eu cheguei aqui, eu estava grávida da minha filha. Quando eu falei para o diretor assim, eu estou grávida, ele falou, parabéns, porque assim, é uma empresa de mulheres também, né, gente? Então, assim, se eu não desse exemplo, hoje nós temos 50 e tantos por cento de mulheres em direção, nós temos 40% de mulheres no conselho, mas a gente acredita muito na fusão masculina e feminina. Tem hora que eu falo, olha, eu não dou conta, isso é coisa de masculina. Tem hora que eu falava, professor, estou intuindo. O povo até acreditava que eu sou boa de comunicação, tal, mas era 15. Agora, quando o nosso conselho tem 7 pessoas, esses dias, uns 3 meses, 6 votou contra a favor e eu votei contra. E lá, assim, se a maioria tem, acabou, fim. Eu achei tão interessante, Denise, porque as próximas semanas todos falavam assim, o que você estava intuindo, hein? Gente, esquece o que eu estou intuindo. Já provou, vocês vão lá e faz. Vão lá e faz. Enquanto eles não deram um jeito de pedir para falar, então, assim, é muito legal quando esses dois são respeitados. É uma empresa que respeita muito. Lógico, gente, a Raceta é uma empresa que tem 5 inegociáveis, o assédio, ele é uma coisa totalmente negociável. A gente manda gente de 19 anos, quando realmente o assédio é comprovado. A gente tem uma linha, depois que perdemos uma funcionária para o assassinado pelo companheiro, que já teve mais de 600 salvação para que as mulheres que se sentem violentadas, e nós temos um programa também de mais de 15 anos, que chama Cheque Mãe, todas as mulheres que têm filho até 11 anos de idade, lá tudo é produtividade, lá não é uma creche, tem que produzir, todos ganham conforme a produtividade. Mas as mulheres que têm filhos até 11 anos ganham um cheque para poder pagar uma sogra, uma mãe, para poder ajudar. Enquanto Mulheres do Brasil, a nossa luta é ter uma escola integral em cada bairro desse Brasil, porque as mulheres saem de casa às 5 horas da manhã, volta 10 horas aqui em São Paulo, ainda tem trabalho e não tem lugar para largar, muitas vezes, os filhos depois de uma certa hora ou até o dia todo. Essa é a realidade da mulher brasileira de classe mais simples, que a gente não pode ver só a gente. Então, assim, a gente tem muitos programas de mulheres que ajudam e a gente é muito feliz disso, porque é uma empresa que equilibra, né, bem isso e é tão natural. Uma pessoa não pode perguntar assim. Há pouco tempo eu estava num evento nosso interno, alguém me falou, o regional perguntou assim, se o seu filho ficar doente, como é que você vai fazer? Eu falei, pelo amor de Deus, você perguntaria isso para um homem também? Então, assim, a gente tem que ir aprendendo a lidar. Então, foi uma empresa que aprende a lidar toda hora com essas crenças que nos limitaram tanto.
e com esse machismo e racismo estrutural, que não é culpa das pessoas, é uma educação que a gente vai carregando. Então, é uma empresa... Bom, eu não passei por Frederico, gente, eu passei por Marcelo Silva. É porque da Ibope, mãe passa para filho e tal. Eu passei já há muito tempo a operação por Marcelo Silva. O Marcelo Silva ficou 6 anos sendo o presidente, superintendente da empresa, para depois o Frederico assumir. Mas ontem eu fiquei o dia todo no conselho, e eu tenho uma forma, só para responder, graças a Deus eu mudo de ciclo antes que o ciclo muda de mim. Então, eu mudei de ciclo, entreguei para o Marcelo antes que o ciclo mudava de mim. Então, assim, hoje eu não gosto de ficar numa reunião operacional, mas eu tenho uma forma, eu sei tudo da companhia. Eu tenho uma linha com o cliente que me conta tudo, eles ficam, cuidado que a Luísa fica sabendo, e eu tenho uma linha com a equipe de baixo, que chamam disso. Então, os 5 inegociáveis, não se preocupa, que eu sei tudo, o pessoal tem meu WhatsApp, tem minha ligação, então, porque assim, quando a empresa cresce, eu tenho muito medo de perder os pequenos, de perder as coisas que você não vai enxergando, que é o atendimento, que é aquela cultura, o jeito nosso de ser. Você não pode perder a sua cultura, a sua espinha dorsal, não quer dizer que a nossa é a melhor, mas nós temos uma cultura muito forte. Então, eu sei tudo, eu estou lá, mas eu não estou na operação, eu não estou respondendo pela operação, mas eu sou presidente do conselho, e eles ficam doidos, eu faço reuniões com as pessoas, e eu sou uma presidente que sei o que passa, viu? Eu não sou aquela assim, mas, em compensação, eu não estou na operação, é uma delícia, que eu posso pegar mulheres do Brasil, unidas pela vacina, mas eu sempre tive outra coisa, viu, gente? Eu nunca fui só de pegar uma coisa só. Então, é isso. Lu, quais são os 5 inegociáveis? Primeiro, qualquer coisa que fere o patrimônio da empresa ou do cliente é tido como inegociável e manda embora por justa causa. Quer dizer, se você vende uma garantia, que é um seguro, e coloca no embute, quer dizer, coloca no preço, sem o cliente ficar sabendo, e a gente fica sabendo, a primeira vez uma notificação, a segunda, a terceira vai embora. Se você mexe no patrimônio da companhia, a mesma coisa. Qualquer coisa... Você tem que aprender que ética é 100% e que você tem que trabalhar a ética. Outro negociável, a Roberta vai me dar aqui, eu vou colocar, então, causar qualquer tipo de prejuízo, qualquer tipo de discriminação é inegociável, seja religioso, seja de sexo, qualquer tipo de discriminação. Só que, assim, nós temos um comitê que analisa o que foi feito. E é muito triste para a gente, porque vai ver você, e todos sabem isso muito bem. Passa aqui para mim. Deixa eu ir vendo aqui, mas eu já sei mais ou menos de cor, mas eu vou usar os termos que eles estão usando agora. Bom, esse eu já coloquei. Praticar qualquer ato de corrupção, Denise, de receber dinheiro de terceiros, de receber dinheiro ou de fazer qualquer tipo de corrupção é tido como ato. Usar informações do motorista ou dados pessoais de cliente também. Você não pode usar informações hoje e dados de cliente. Bom, aí você desdobra esse, a gente lá aceita marido e mulher, mas não pode ter sobre a mesma liderança. Então, se você apaixonar por alguém na mesma liderança, você tem que avisar, porque para continuar, lá trabalha marido e mulher, então, assim, você tem que avisar que você apaixonou e que você está com... para que a gente possa ou transferir um ou transferir o outro, mas não pode ter sobre a mesma liderança uma relação muito próxima, mas nós temos vó e neto, marido e mulher, só que um vai para uma loja, o outro vai para outra, então são esses os nossos 5 inegociáveis. Aí desdobra cada um, e todos na companhia sabem, por isso que a gente é 5, é o que estava no mapa. Mulheres do Brasil também tem os negociáveis, a gente é super partidária, a gente não pode fazer campanha política para ninguém, a gente nas nossas redes, e a gente lida com isso muito bem. Luísa, eu vou guardar até a questão de política que já apareceu aqui para depois, mas queria abordar novamente essa questão de gênero, de diversidade. Uma das perguntas aqui, a pessoa não se anunciou, a diversidade colaborou para o crescimento da organização? Primeira pergunta. E a segunda,
Sobre os salários, há equiparação na Magazine Luiza nos salários entre homens e mulheres? Bom, primeiro, lógico que contribui. Se eu conversar com o presidente da Nestlé, ele fala claramente, se a Nestlé não tiver diversidade, ela não lança um produto que dá certo no mercado. O Brasil é um país totalmente diverso, gente. Então, se você não tiver gente diversa, você não consegue. E na nossa empresa é tão natural isso, sabe? A gente ter diversidade não é uma coisa... Nossa, nós temos diversidade. Agora, a gente luta. Tinha pouco negro em alto nível. A gente fez um programa de trainee só para negros. Sofremos um final de semana terrível. E depois as pessoas colocaram... E é muito legal isso. Então, assim, a gente vai também melhorando. Mais mulheres em alto poder, a gente foi melhorando. Então, hoje, a gente já tem muitas mulheres. Sobre salário, gente, eu acho um absurdo. Porque eu digo para os meus colegas, violência, talvez o marido viu, os homens viram na família, o pai batia, era tudo normal, mas salário é uma questão de caneta. Então, eu te digo, nós estamos assim, eu sou maníaca com isso. Agora, o que eu mais preocupo, e eu falo sempre na companhia, é o cargo. Porque, assim, muitas vezes não dá um cargo maior para a mulher. Hoje mesmo eu falei, no nosso site, no nosso escritório, tem homens, tem prefeito. E tem uma menina lá que eu gosto muito, fala, cuidado, hein, de não dar o prefeito, porque ela é mulher. Cuidado. Então, a gente está sempre atenta a cargos, sempre atento a cargo. Mas Deus me livre se no mesmo cargo, ou eu deixar num cargo, eu morro, porque negócio de salário, eu sou muito revoltada com isso, é uma questão de caneta, não é, eu falo para os presidentes, você gostaria de uma filha sua ou de uma neta ganhar menos porque ela é mulher? Quer dizer, então, tem cabimento, para mim é uma coisa muito triste. Lu, muitas perguntas aqui sobre mulheres do Brasil. Como é que surgiu? Como é que eu faço para participar? Como é que eu me inscrevo? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre cotas para mulheres em conselho, que é uma das nossas causas, onde eu sou líder desse comitê, inclusive, dentro do Mulheres do Brasil. Tem algumas perguntas aqui, como é que é isso de cotas para mulheres em conselho? Por quê? Por que a gente luta por isso? Legal. Assim, eu sempre acreditei que a transformação, como eu falei, vem da sociedade civil. E as coisas na minha vida vão acontecendo. Há uns 9 anos, quase atrás, eu fui convidada em Brasília para falar sobre empreendedorismo feminino, que nem estava na moda. E quando eu comecei a ver, tinha eu, a Sônia da Dudalina, a Tieco, e mais umas 2, 3 mulheres conhecidas. Eu falei, eu adoro viver em bando, acho que é porque eu sou filha única. Eu falei assim, eu não posso levar só essas mulheres para Brasília. Aí pedi para o Sebrae, para a Endeavor, para o pessoal me arrumar mulheres do Brasil inteiro que eu pudesse levar. Então, era interessante que eu falava 5, 10, 15, aumentava para 20, 25, até que chegou em 40 mulheres, de todos os segmentos. Levei da minha uma professora, uma escola de inglês que tinha uma mulher empreendedora, levei as 2 meninas de Paraisópolis, que eram líderes lá, que eu já convivi em Paraisópolis, que estão conosco, e chegamos nós, 40 mulheres lá. E a gente reuniu um pouco antes, para poder até se conhecer. E deu tanta cola que depois que saiu de lá, quer dizer, essas 3 horas de reunião, todo mundo queria reunir num grupo, e aí no dia tinha uma exposição muito bonita daquela Eliane Critese, que era mãe até da presidente da Johnson na época, que faz aquelas gordinhas, e que faz na Bahia, e se chamava Mulheres do Brasil. E a gente pediu licença e colocamos mulheres, não tem nada com o governo, estou dizendo que nasceu daquele dia, totalmente apartidária, eu nunca pertenci a nenhum partido político, a Denise sabe disso, e a gente trabalha as causas do Brasil. Agora, sem um grupo forte, uma área democrática, você não consegue ter políticas públicas, sem um grupo para lutar e para ser respeitado nisso. Então, é o que nós estamos fazendo com mulher. Nós temos 20 e tantas causas, e uma das causas é tudo que leva... Não é só de mulher, nós temos educação, cultura, ciência, viu, professor Maurício? A gente trabalha ciência, e agora nós estamos montando dentro da Mulheres do Brasil um instituto, e o nosso primeiro investimento é em ciências. As ciências nas faculdades têm que retomar. Nós temos um cientista maravilhoso que está indo para fora do Brasil, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, nós estamos já investindo, só que nós temos que ter um instituto, a Denise tem nos ajudado a montar para que possa isso. Então, uma das minhas metas pessoais
eu já estou com 5 reitoras, trabalhando a ciência no Brasil, resgatando junto com a Academia de Ciências, para resgatar ciências. A ciência precisa ser resgatada, mas a ciência, primeiro na saúde, porque ela precisa, esse vírus vai estar sempre em evolução, então nós temos que estar preparados para acudir isso antes que ele chegue da forma que chegou. O mundo inteiro está preparado para isso. Então, assim, realmente, nós estamos vivendo um momento que nós temos que resgatar tanta gente maravilhosa que trabalha nesse país, que está fora do Brasil, e que a gente, quer dizer, um estudante que se dirige à ciência, ele não consegue se voltar para isso, porque ele não ganha. É igual nas Olimpíadas, né? Precisaram fazer Uber para poder vencer. Então, são algumas áreas no Brasil que a gente tem que assumir e fazer a diferença enquanto cidadão. E aí, falando um pouco de cota, eu sei que eu já sofri muita revolta disso antes do grupo, porque eu sempre fui a favor de cota. Cota, para mim, é um processo transitório para acertar uma desigualdade. E eu vou contar para vocês, humildemente, quando eu resolvi enfrentar a cota. O Magazine Luiza está há 23 anos entre as melhores empresas para se trabalhar, competindo com banco, serviço. É a empresa que mais se mantém entre as 5 melhores. Para a mulher, já fomos para tudo. Já fomos a número 1 em 2003. E quando saiu a cota, quando saiu a lei para deficiente físico, professor Maurício, eu nunca tinha olhado para isso. Quer dizer, sendo a melhor empresa para se trabalhar, eu nunca tive área pessoal, eu sempre tive área de RH diretamente comigo. Eu, Luiz Helena, nunca tinha olhado para isso, sendo a melhor empresa. Eu falei, puxa, se precisou de cota para deficientes, é porque... Aí comecei a estudar a cota e vi que a cota acelera os processos, e colocamos cota para valer. Então, por causa das cotas de deficientes, que eu estudei e sou a favor de cota. Já apanhei muito por mulheres mesmo, meritocracia. Então, voltando para a cota em conselho que a Denise está falando. A gente tem 7% de mulheres em conselho. Se vocês tirar as donas e filha de dona como eu, cai para 4%. Segundo estudos da Getúlio Vargas e de outras, vamos levar 110 anos para ter 20%. Está provado, gente, que aonde teve cota em conselhos, cresceu, né, Denise? Muito PIB, o faturamento, porque como é que você não põe uma mulher se ela decide até o carro que vai comprar? Então, como é que ela não pode estar? Eu sou muito convidada e abençoada, precisa de uma mulher, chama Luísa. Eu fui até para o Comitê Olímpico 2016, né, gente? Eu vejo, não é por ser eu, o tanto que o meu estilo de mulher ajuda o conselho. Qualquer uma que foi querer aprender e fazer e não tiver medo de... aprende muito agora, assim como o homem. Tem mulheres que vão dar certo e tem mulheres que não vai, mas ela tem que ter a oportunidade. Até 2 anos atrás, gente, não tinha, nem lembrava de mulher. Crenças que limitaram mesmo. E a cota faz quebrar a crença limitada. Então, já sofri, eu sei que muitas não vão ser a favor, mas eu sou totalmente a favor de cotas. É um processo transitório para acertar uma desigualdade. E o Mulheres do Brasil, com a ajuda de várias, colocou já no Congresso para a gente ter 30% de mulheres em conselho, e essa política pública está avançando. E a gente colocou só para empresas listadas na Bolsa Pública, agora a gente está mudando para colocar todas as empresas. Os países que fizeram isso melhoraram muito, muito, mas também, atualmente, de um ano para cá, mudou muito. Não tinha mulheres com a Nasdaq, com a Goldman Sachs, com a pandemia. BlackRock está mudando muito. Ótimo. Precisamos ter mais mulheres comandando as organizações, sem dúvida. Não tenho... Um equilíbrio, né, professor? É um equilíbrio. Sem dúvida, com certeza. Eu quero mudar só um pouquinho aqui, voltar um pouco, falar um pouquinho de perfil profissional. Você que dirige uma grande empresa brasileira, a partir do momento que a gente vive com essa pandemia também aqui, o que você considera aí como uma característica técnica ou comportamental para os profissionais se destacarem, tanto durante a pandemia como depois dela? Bom, o que vocês valorizam na Magalu?
eu valorizo muito a capacidade de, primeiro, querer. Quem não quer, professor, nada vai para frente. Eu tenho uma paciência com qualquer pessoa que quer. Quando a pessoa não está no seu momento e ela não quer, porque na vida, gente, estou falando agora para os estudantes, para os alunos, tudo tem seu preço. Você não ganha dos dois lados de jeito nenhum. Tanto eu quanto a Denise optamos para, na nossa época, ser uma mulher que trabalhava fora quando não existia isso. A gente pagou seu preço também. Quer dizer, eu lembro que eu tive 3 filhos em 3 anos e meio, só que eu morava em Franca, era mais fácil. Eu lembro quando meus filhos davam alguma birra, quando qualquer criança, meus amigos chegavam, o que será que vai virar desses meninos? Então, assim, eu lembro que quando eu viajava, eu tive um marido que apoiou, eles falavam assim, nossa, porque eu fui uma das primeiras a fazer no interior um trabalho de me exigir tanto, assim. Mas a minha mãe foi muito legal, a minha mãe falou, minha filha não tem receita. Tem mãe que trabalha em casa tem filho ótimo, tem mãe que trabalha fora tem filhos ótimos, que fica em casa tem filho ótimo, e vice-versa. Bom senso e muito amor e exemplo. Eu tenho 3 filhos hoje, a Denise tem 2, que tocam na banda e luta e estão aí com propósito, com defeito como todos, com qualidades como todos, não existe perfeito, mas que são super encaminhados. Então, assim, eu não tive culpa, eu não peguei culpa. A minha mãe falava, olha, se foi bom, foi Deus que ajudou, se foi ruim, foi você que trabalhou, então não pegue culpa, porque de todo jeito também não tinha expectativa que ia ser o melhor do mundo. A Denise tem uma autoestima que eu fico impressionada, eu tenho boa, mas igual a Denise eu não conheço ninguém com autoestima igual, eu brinco com ela, e olha que eu sou filha única tem essa vantagem de ter autoestima, mas a Denise é impressionante, não tem preço. Agora, é muito mais difícil. Aí fala, mas a mulher, eu também fui criada sem dó. Apesar de ser filha única, minha tia não teve filho. A minha mãe, eu chegava da escola falando uma coisa da professora, ela falava, o que você pode fazer para a professora gostar de você? Então, eu tive uma família que me levou a ter solução. A não ser doença, eu converso com um, chamo outro para ajudar, juntos que é isso. Eu sou uma pessoa que nasci para ter solução e não fico focada em problema. O problema é equação para mim. Como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso sair disso? E quando você trafega em outra onda, que é de solução e de não ser vítima, problema, de não levar assim, é impressionante. Agora, lógico, à medida que eu me exponho, tem gente até hoje que fala assim, ela é PT, porque eu sou Brasil. Se o que estiver fazendo forte, é sério. O que eu vou fazer? Ela tem BNDES, o Magazine nunca teve BNDES, porque não pode ter varejo, sabe, né, professor Maurício, que ele não tem coisa. Então, assim, uma pessoa que gera 45 mil empregos, que está há 20 anos, agora eu aprendi uma coisa que eu vou ensinar para vocês, quem te irrita, te domina. Então, assim, quando o cliente está bravo e me escreve na rede, Luísa, você cresceu, se perdeu, eu peço perdão, analisa. Agora, quando ele xinga, quando ele entra nesses fake news para destruir, eu nem me irrito. Não é verdade, o tempo vai provar que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, e agora quem se expõe paga preço. É isso, quem resolve assumir uma liderança do Unidos, de Mulheres do Brasil, do Magazine, de mulheres, ou vai pagar preço. Se você não vai conseguir ganhar de todos os lados. Então, assim, você tem que aprender a conviver com isso. Então, A Luísa é boa de gente, viu, gente? Ela é boa de lidar com gente, de unir gente, de botar os outros para trabalhar. Você não sabe como ela é boa de botar os outros para trabalhar. Minha filha que eu, fala... Inclusive, quando ela me liga, eu falo, lá vem minha coisa. Minha filha fala assim, não deu... Os outros falam, Luísa, como você consegue fazer tanta coisa junto? Eu falo, terceirizo. Eu terceirizo tudo. A minha filha fala, não dá uma ideia para minha mãe que você sai com trabalho. Alguém fala na Mulheres do Brasil, porque nós precisávamos cuidar da sustentabilidade. Tá bom, vai lá, monta o comitê, faz. Eu dou apoio. No Magazine Luiza, alguém falou, nossa, eu tive uma ideia assim, não importa o cargo, eu falo, faz, conta comigo. Então, assim, é um sistema de, como diz o pessoal, é para já. Então, eu tenho um apelido do é para já, né? Legal. Professor Maurício é bom disso também, viu? Também dou ideia para ele me põe para trabalhar rapidinho. Não sei por que eu continuo dando ideia.
Luiz, a gente queria muitíssimo agradecer, já passo para o professor Maurício falar, mas talvez a gente está chegando aqui no final e eu queria que você dissesse alguma coisa que você quisesse deixar como mensagem final para todo mundo que está aqui, para os gestores, para os estudantes, para os que trabalham ou vão trabalhar pelo Brasil. Um monte de gente aqui dizendo que quer entrar no Mulheres do Brasil, já botei o link. Eu queria pedir, a Denise pôs o link, não paga nada. Mulheres do Brasil tem 2 comitês só de mulheres de periferia. Eu não acredito, nem a Denise, nem nós, num grupo elitizado. Nós temos mulheres da saúde, da cultura, do esporte, aonde vocês pensarem. Então, toda mulher conta para nós. As mulheres dos homens e as namoradas, por favor, indique para nós. Quando a gente se une agora, a minha grande vontade atualmente, e eu acho que o professor Maurício e a FIA podem nos ajudar, professor, é fazer um planejamento estratégico para o Brasil de 2022 a 2032, em 4 colunas. Saúde, que tem o SUS, ele tem que largar de ser uma coisa política para ser do Estado. Saúde ao alcance de todos. Está pronto, é o melhor plano de saúde que existe. Educação, habitação e emprego, eu nem quero chamar de economia, pela sustentabilidade, mas na boca do pessoal. Então, nós temos que saber que em 2025 nós queremos estar em tal ranking global de educação, que 2028 de emprego, e o povo saber disso. Eu não conheço nada que cresça sem um plano estratégico que esteja todo mundo sabendo. Então, esse é o nosso desafio. Agora, setembro, Mulheres do Brasil vence essa fase de vacina. Se Deus quiser, nós vamos vacinar 75% da população, quase todos com a segunda dose, é porque não está dando para digitalizar tudo, mas tem muita gente digitalizando. Então, assim, eu queria convidar vocês a entrar no grupo, porque a força do grupo é muito grande. Lá não é voluntariado, lá é uma universidade que tem, e convidar a FIA para nos ajudar também nesse planejamento estratégico. A gente vai formar um grupo grande, eu já trouxe do Japão, já traduzimos 2015 a 2025, estou pegando de Singapura e pegando todos, o que já tem no Brasil. Então, a gente precisa planejar para fazer o Brasil e colocar isso igual nós colocamos unidos, sem briga, sem buscar culpados, E eu queria chamar na minha menção a nos unirmos, gente. Vamos tomar cuidado com fake news, vamos cuidar com esse ódio, se eu sou a favor de um, só aquilo lá que presta, se eu sou contra o outro. O Brasil precisa se unir, o mundo precisa unir. Sem união, depois dessa catástrofe que nós estamos vivendo, 500 mil mortes, é uma insegurança total, não é aqui, é no mundo inteiro. A gente tem que se unir. E eu só terminando, eu cheguei agora, minha filha mora em Paris, e eu fui visitar a galeria, depois de fiquei 15 dias confinada em Portugal, que mora outra filha minha, eu fui visitar a Galeria Lafayette. Vocês sabem que a França é um dos países que mais recebe turismo no mundo. Eu sou totalmente a favor do turismo, ele dá emprego para quem não tem nível educacional, como ele dá emprego para quem tem avião. E eu fiquei impressionada, professor, o que aconteceu? Quando você chega na Galeria Lafayette, Denise, não deu tempo de eu te contar, com o coração, é amor, é acolhida. Até o varejo está buscando isso, união, amor, acolhida, depois de uma insegurança brutal que nós vivemos. Então, eu quero convocar vocês, vamos mudar de onda, de falar mal, de estar. Então, vamos deixar não deixar as pessoas te irritar, e vamos pregar ações, atitudes, e entrar nessa onda de coisas. Inclusive, esses 10 programas que eu fiz, que está no YouTube, eu levei alguém famoso, mas levava alguém mais simples, que estava aplicando uma vacina e que andava debaixo da enxurrada para poder aplicar uma vacina, porque nós temos o melhor sistema de vacinação do mundo. Em cada um dos 5.370 municípios, tem 2 pessoas que, mesmo que não tiver nada, elas são apaixonadas por vacina. Isso é um legado nosso maravilhoso. Então, eu quero convocar as pessoas que têm oportunidade. A desigualdade social é uma responsabilidade de todos nós, não é só do governo. Vamos juntos
fazer esse Brasil que precisa, pregando agora a união, mudando de assunto, tirando as raivas, tirando os ódios e pregando, vamos pensar no Brasil, gente. Eu posso divergir do professor Maurício, mas eu tenho que estar no único que acontece com Mulheres do Brasil, pensando no planejamento do Brasil. Muito obrigada, Denise, prazer estar com vocês, professor Maurício e todos vocês, muito obrigada. Entrem no Grupo Mulheres do Brasil, comprem no Magazine Luiza, se for mal servido, pode mandar e-mail. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos juntos fazer o Brasil que nós merecemos. Luísa, convite aceito. Nós temos aqui um dos pilares da FIA, que é a atuação em consultoria, muito forte, inclusive, no setor público. Então, a gente pode conversar depois. Nós temos alguns planejamentos estratégicos já para o município. Lembra de convidar aí para mim. Então, nós podemos, sim, colaborar com vocês, né, nessa iniciativa. Queria comentar também que tem algumas pessoas aqui que perguntaram se você vai para a política. Eu já sei que você já respondeu que não, né? Não vou, gente, mas eu sou política, tá? Você mas eu política. Não vou para a política. Eu sou política porque a Denise o Mulheres do Brasil é um grupo político, super partidário, mas é política. Eu realmente não estou nem recebendo, porque eu estou focada no Unidos, na coisa, mas eu recebi convite, tem boatos aí, e aí um fala, outro fala, mas eu nem reunião não fiz. Eu não vou porque eu não tenho experiência de gestão política, você tem que ter. Agora, eu quero, junto com o grupo e com vocês todos, ter uma participação muito forte para a gente acertar esses altos e baixos do Brasil. Eu acho que só uma sociedade civil unida, então eu acredito que eu vou fazer, junto com o grupo, muito mais do que assumir uma coisa agora com 50 mil funcionários registrados. Vocês sabem o que isso representa, uma família que se dedicou a vida inteira. Então, assim, é muito sério você entrar numa dessa e saber que você pode não dar certo, sabendo que aqui nós podemos trabalhar bastante. Não vou me candidatar. E aí os outros falaram, está falando que não vai, eu estou falando os fake news da vida. Sabe? Então, só o tempo pode mostrar. Sim, mas, Luísa, você falou uma coisa muito importante. Você não precisa ser política, mas você precisa fazer política na vida. E eu acho que você tem feito isso muito bem, representado vou chamar de elite, tá? Mas você faz parte realmente dessa elite econômica e empresarial. Nós precisamos de mais pessoas nesse ambiente empresarial que pense como você. A gente não consegue transformar um país desigual como o Brasil se nós não enfrentarmos de frente esse problema. Então... Verdade, e é uma responsabilidade de todos nós, professor. A desigualdade afeta todo mundo, afeta os seus netos, que amanhã vai poder mexer com droga, porque alguém te passou fome. Tem gente que não tem dinheiro para vir fazer... O menor aprendiz não tem dinheiro para fazer a inscrição. Essa é a realidade. Eu fui domingo na Orquestra Sinfônica, o maestro falou que tinha criança agora na pandemia, tinha pessoa que não tinha o que comer, eles tiveram que dar cesta básica. Essa é a realidade do Brasil. Nós não podemos fugir dessa desigualdade. Acabou de sair o relatório da ONU, um relatório muito grave, mostrando aí a condição ambiental que tem que ser também encarada de frente pelos nossos empresários, políticos. Não podemos, por todo brasileiro, né? O lixo que é colocado, o papel, o plástico que não é jogado, é por todo brasileiro. E o empresário está preocupado, professor, porque agora isso dá dinheiro, isso deixa de ganhar dinheiro. Então, assim, mudou muito. O ISG trouxe uma outra concepção para a empresa. Certo, exatamente. Muito obrigada, gente. Um grande beijo para vocês. E quem puder entrar no Mulheres do Brasil, agora nós vamos trazer uns empresários para falar pós-crise e prestar conta. É só entrar no meu Instagram, que lá no Story, né, tem o... Link na bio. Link na bio. Um beijo, gente. Obrigada. É agora das 7 às 8. Obrigada a todo mundo. Obrigada, professor. Obrigado, Luísa. Espero que vocês entrem no Mulheres do Brasil ou participem, tá? Então, muito obrigado pela presença. Esperamos contar com você em outros momentos também. Estou às ordens. Obrigada. Até logo, gente.